Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Hoje convido-vos a uma viagem diferente. Da última vez que fiz esta meditação, convidava-vos a apanhar um avião e a irmos até às Filipinas. Hoje vamos numa viagem também ela longa, mas convido-vos a embarcarmos não num cruzeiro, mas numa nau, e a deixar-nos conduzir, desta vez pelo Espírito Santo e não por outro qualquer capitão destes navios, e a deixar-nos conduzir até ao Japão, até à cidade de Nagasaki, onde se encontra um santuário dedicado e uma imagem dedicada a Nossa Senhora de Nagasaki. Esta cidade está, sobretudo, profundamente conhecida e tristemente conhecida, diria, neste aspecto, por aquilo que lá sucedeu a 7 de agosto de 1945. Foi a segunda cidade em que caiu, de facto, em que foi bombardeada com a nova bomba nuclear depois de Hiroshima, e que deu assim por finda, desta forma terrível, atroz, com milhares de mortos e feridos, a Segunda Guerra Mundial. Mas a verdade é que esta cidade está profundamente ligada a nós portugueses e nós também a ela, porque em 1543 os portugueses estabeleceram-se nesta cidade portuária, que começou exatamente com a chegada de mercadores portugueses, mas logo lhe seguiu, 6 anos depois, a chegada de missionários, e mais concretamente de um que é de todos nós conhecido, e certamente temos devoção por ele, São Francisco Xavier, em 1549. Depois chegaram mais jesuítas e também franciscanos, e lá, pois, procuraram anunciar o Evangelho e houve conversões entre aquela população. Mas a verdade é que a evangelização foi de facto difícil, cheia de riscos e com martírios. Os portugueses acabaram por ser expulsos depois, em 1639, e franciscanos e jesuítas, bem como leigos já japoneses, foram também eles martirizados, crucificados nesta cidade de Nagasaki. O governo não queria que houvesse lá conversões ao cristianismo. A verdade é que, não obstante este desejo, digamos assim, político de acabar com a presença de cristãos e a conversão de japoneses ao cristianismo, a verdade é que ele perdurou e perdura até hoje. É interessante saber que cerca de 10% dos habitantes desta cidade de Nagasaki são católicos. E é lá, como eu dizia, que se encontra exatamente a imagem de Nossa Senhora de Nagasaki. Pois foi em 7 de agosto de 1945, na igreja dedicada, numa bela igreja dedicada a Nossa Senhora de Nagasaki, a 50 metros de distância, que caiu esta bomba atómica e que arrasou por completo tudo ao seu redor. Mas, surpreendentemente, depois, alguns dias depois, quando vasculhavam, por assim dizer, os destroços, encontraram o busto que sobrou da imagem, o busto de Nossa Senhora, a qual depois foi colocada na catedral, depois reconstruída, e já mais tarde, já neste século XXI, foi construída uma capela
que, digamos assim, a imagem da primitiva igreja, do primitivo santuário, em dimensões pois mais reduzidas, e que, portanto, em 2005, e depois na qual ficou esta imagem que está colocada para a devoção de todos. Se por um lado nos recorda essa imagem danificada, este busto danificado, nos recorda exatamente a atrocidade da guerra, os males da guerra. Ao mesmo tempo, esta imagem de Nossa Senhora, este busto de Nossa Senhora, é também ele sinal de esperança para nós, dentro de todas as adversidades das nossas vidas e da vida dos povos. Nossa Senhora é também ela fonte de esperança e está connosco nos momentos de alegria, nos momentos de sofrimento, como foi da Segunda Guerra Mundial, e está aí para nos acompanhar sempre nas nossas vidas e na vida das nossas comunidades. Mas, como dizia, o cristianismo desenvolve-se exatamente, primeiramente, através da presença de missionários portugueses que foram importantes. E nada teve o Evangelho. Nada teve o Evangelho, mesmo, digamos assim, a proibição dos governantes. Às vezes, olhando para a nossa história, e sobretudo a nossa história de igreja em Portugal, este país tão pequenino, que anunciou por todo o lado, levou a tantos continentes o Evangelho, que fez cristãos por todo o lado, fez crescer a igreja, deu santos, num período também e em situações de dureza e dificuldade, pensarmos que estes nossos irmãos portugueses, estes missionários, partiam aqui de Lisboa, percorriam o Atlântico, dobravam o Cabo da Boa Esperança, que tinha sido cabo das tormentas, e para fazer durante largos meses um caminho doloroso para chegar depois a Bom Porto, e nem todos chegavam. Pensar que nós fizemos tanto e agora parece que fazemos tão pouco. Hoje temos dificuldade em sair das nossas próprias igrejas, das nossas próprias comunidades, da nossa própria casa, para anunciar até àqueles que estão ao nosso lado o Evangelho. Ninguém nos pede que façamos estas viagens enormes para levar a boa nova a outros povos, a outras gentes. O que hoje o Senhor nos pede é que larguemos as amarras e que partamos para junto daqueles com os quais já nos encontramos no nosso dia a dia, e que a eles levemos esta esperança, esta boa nova, que certamente os iluminará. Vivemos tempos também eles de trevas, de alguma perseguição, não diria à maneira de então, destes irmãos nossos que sofreram o martírio no Japão, mas hoje somos chamados a ser mártires, e somos mártires na nossa própria realidade portuguesa, quando, de certa forma, nos sentimos coagidos a estar calados, em que parece que nos querem encerrar, e que a nossa vivência e a celebração da nossa fé e a proclamação do Evangelho fique encerrada entre as quatro paredes de uma igreja ou de uma catedral. Nós não temos que ter medo, como estes cristãos não tiveram medo, estes europeus que foram para a Ásia, mas também aqueles nossos irmãos que pelo batismo que nasceram na Ásia, estes nossos irmãos japoneses da cidade de Nagasaki. Nós temos que ter a coragem destes homens e mulheres, destas crianças, que foram capazes de enfrentar estas dificuldades, entregando e derramando sangue, entregando as suas vidas e derramando sangue, exatamente por Cristo Jesus. Estamos à beira, digamos, do Pentecostes, e não podemos de forma alguma deixar que o Espírito Santo que em nós habita, pois, de certa forma, fique enclausurado em nós. Diz-nos a narração desse dia de Pentecostes que
Aquilo foi como uma tempestade, as portas, as janelas abriram-se e o Espírito Santo entrou e pousou sobre cada um deles, e que depois eles saíram para anunciar sem medo algum. Caríssimos irmãos, nós portugueses tivemos a coragem de fazer isto, fazer Pentecostes também na vida de tantos, fazer acontecer a Pentecostes na vida de tantos. Nós também temos que deixar que isso aconteça hoje. E não pensemos que esta é uma tarefa, digamos assim, apenas daqueles que são missionários, daqueles que são sacerdotes, religiosas ou religiosos. Não é uma missão de todos nós. Sejamos dignos destes nossos irmãos portugueses, destes nossos antepassados que fizeram tanto com tão pouco, e nós hoje temos a vida facilitada e tantos meios, podemos fazer tanto e coisas tão belas para levar o Evangelho ao coração de todos. Hoje o nosso pensamento, porque é o pensamento do Santo Padre, dirige também a todos os assistentes sociais. Àqueles que trabalham não só nos lares, centros de dias, mas noutras estruturas, não só do Estado, mas noutras IPSS, e que também eles dão a sua vida exatamente no cuidado daqueles que são mais frágeis. E muitos destes assistentes sociais, ou alguns deles, são católicos e transmitem com a sua vida, com a sua dedicação, o Evangelho que recebem, que ouvem, que acolhem nos seus corações e transmitem-no com a alegria, com a vivacidade, e consolam aqueles que muitas vezes vivem tristes e às vezes também sós e abandonados. Que Nossa Senhora de Nagasaki a todos nos guarde e nos proteja, sobretudo à Igreja do Japão e também a todos os assistentes sociais. À vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita.